Então, meus amados irmãos, estamos na festa da Páscoa, celebrando a ressurreição de Jesus. Eu cheguei ontem da Assembleia Geral, 61ª Assembleia Geral da CNBB, dos Bispos do Brasil, que uma vez por ano, depois da Páscoa, se reúne para tratar dos assuntos da igreja. E é bom que a gente tenha contato com os bispos de todas as regiões do Brasil, bispos daqui de São Paulo, Rio Grande do Sul, de Rondônia, da ilha de Marajó. E é bom ter o contato e ver como é a igreja toda no Brasil. E durante esse tempo a gente estuda, tem o retiro espiritual, tem as orações, tem os contatos, tem os relatórios, como está a igreja no Brasil em diversos lugares. São 490 quase bispos do Brasil, mais também alguns que são eméritos. Graças a Deus foi muito boa essa assembleia. E é bom a gente pensar, a igreja é nossa família, a família que Jesus criou aqui na terra. É a igreja. Colocou o chefe da família no lugar dele, que é São Pedro, que é o Papa. Os bispos, que são os apóstolos, que governam a igreja em nome de nosso Senhor. O Papa e os bispos são perfeitos? Não. Como os apóstolos também não eram perfeitos. Nem antes do Espírito Santo, nem depois do Espírito Santo, continuavam também com suas imperfeições, se bem que o Espírito Santo governa a igreja e nos dá a assistência divina na igreja. Então a igreja é nossa família. A igreja, como dizia bem o cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI, a igreja não é um clube de amigos, que grupo de amigos a gente escolhe. Irmãos nos antecedem. Eles são por natureza nossos irmãos. Então na igreja, não é que somos amigos, nós somos irmãos, muito mais do que amigos. Os bispos não são meus amigos só, eles são meus irmãos. Por isso que a gente trata bem a igreja. Por isso que a gente não aprova os erros que acontecem na família, mas também não fica divulgando e falando mal da família. Essas pessoas que ficam fiscalizando a vida dos padres e dos bispos e qualquer coisa, põe para a internet. Viu? Aquele bispo fulano de tal que fez tal coisa? Viu aquele padre fulano de tal que fez tal coisa? A gente pergunta, escuta, se um tio seu, seu pai comete um deslize, você põe na internet? Não. Ah, por quê? Porque é meu pai. Então, a gente também não aprova erros que acontecem na parte humana da igreja, mas também não fica divulgando e nem falando mal e criticando o tempo todo. Porque tem gente que tem síndrome de urubu, só fica vendo o que tem de podre, só para ver e falar. Isso não é bom espírito. Não é bom espírito. Os apóstolos tinham problemas também, mas vamos considerar sempre a igreja como nossa família. E rezar pelos bispos do Brasil, rezar pela igreja toda no Brasil e no mundo, pelo Santo Padre o Papa, que afinal é o chefe dessa família, no lugar de Nosso Senhor. A gente diz que o Papa é o vigário de Cristo na terra, quer dizer, faz as vezes de Cristo aqui na terra. Quando nós estudamos catecismo, logo no começo, a primeira pergunta é essa, né? Para que fim nós fomos criados? Por que nós estamos aqui nesse mundo? Resposta: para conhecer, amar e servir a Deus nesse mundo e depois sermos felizes para sempre no céu.
É para isso que nós fomos criados por Deus, para um dia irmos para o céu. A vida aqui nessa terra é passageira. Se a gente durar 60, 70, 80, 90, 100, aí... Mas é pouco, porque logo passa. O Salmo diz que a vida do homem nesta terra é 70 anos. No máximo 80. E a partir daí, dor e sofrimento. Todo mundo sabe, né? Que a partir dos 80, alguns têm sorte de viver bastante, com bastante saúde depois dos 80, mas outros aí já começa com Alzheimer, perda de tato cognitivo, e essas coisas todas começam a aparecer na vida. Por quê? Porque nós não somos daqui. Um dia nós vamos morrer. Ou estou falando alguma novidade? Que nós vamos morrer. Nós vamos morrer um dia. E se Deus quiser, bem. Morrer na graça de Deus. Então, enquanto estamos aqui, São Paulo diz lá, façamos o bem. Enquanto temos tempo, façamos o bem. É pouco tempo. O que são 70, 80, 90 anos comparados com a eternidade? Lá vai durar para sempre. São Pedro, nessa epístola, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos que sois neste mundo. Nós somos aqui estrangeiros. Não temos aqui morada permanente. Procuramos uma futura morada. Como aquele mendigo que foi na casa de uma mansão muito rica, bateu lá e pediu uma esmola, uma pousada. Aí o dono falou assim, você está pensando o quê? Que isso aqui é um albergue? Isso aqui é um hotel? Aí ele perguntou, o mendigo, escuta, quem mora aqui agora? Sou eu. Quem morava antes do senhor? Meu pai. Quem morava antes do seu pai? Meu avô. Então, o senhor me desculpe, isso aqui é um albergue, porque não para ninguém aqui. Toda hora passa a gente. Nós não temos nada aqui permanente. Por isso diz o Salmo lá, nós ajuntamos bens e riquezas sem saber quem vai usá-las. Vai ficar tudo aí. Como diz o Papa Francisco, nunca vi um enterro com caminhão de mudança atrás. Não tem isso. O enterro vai e não vai levar nada. Caixão, como diz o povo, não tem gaveta. Aquele dinheiro que estava na Caixa Econômica, fica. E aquele dinheiro que eu juntei, fica. E aquele sítio que eu comprei, fica. E aquelas roupas minhas no meu guarda-roupa, ficam. Vai ficar, não vai levar nada. Nada. Então, nós não temos aqui morada permanente, preparemo-nos para a eternidade, para viver bem lá. Como? Tendo uma vida cristã, correta, fazendo bem ao próximo. O melhor modo da gente garantir uma eternidade feliz é ajudando o próximo, é dando esmola, socorrendo as pessoas, vivendo em união com Deus na oração, recebendo Jesus na Eucaristia. É um modo da gente se preparar. Porque aqui tudo vai passar. Se lembram daquela passagem do Antigo Testamento? O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e roubou todos os cálices sagrados usados nos sacrifícios, roubou tudo e levou para lá para o palácio dele, lá em Babilônia. Todo mundo conhece os jardins suspensos da Babilônia, aquelas coisas bonitas. Ele morreu, aliás, depois de ter passado uma grande tribulação, vivendo no meio dos animais. Aí veio o filho dele, Baltazar. Baltazar um dia mandou fazer um grande banquete
cheio de mulheres, bacanais, e mandou trazer os cálices que eram usados nos sacrifícios de Jerusalém, para ele beber vinho lá junto com seus mordomos, seus príncipes. Enquanto eles estavam bebendo, apareceu uma mão misteriosa que escreveu na parede: Mane Tessel Fares, quer dizer, contado, vendido, dividido. Ele não sabia o que era aquilo. Que história é essa? Mandou chamar todos os sábios, ninguém sabia. Aí chamaram Daniel, profeta. O que quer dizer isso aí? Ele quer dizer o seguinte: que os seus dias foram contados e chegaram ao fim. Seu reino também vai ser pesado e entregue a outros, aos medo-persas. E por fim, o reino vai ser dividido e acabou. Terminou o seu tempo. Naquela noite ele foi assassinado e terminou o império de Baltazar e terminou também o império assírio-babilônico e começou o reinado dos persas, com Ciro o Grande. Isso está na história geral, né? Depois de Ciro, também veio Alexandre Magno, filho do Filipe, da Macedônia, e destruiu o império persa. Começou o império grego macedônio, que depois foi vencido pelos gregos, pelos romanos, o reino dele foi dividido. Aí vieram os Ptolomeus, lá no Egito, Cleópatra, no Egito, tudo isso é do reino de Ptolomeu. Depois acabou tudo, porque veio Júlio César e destruiu aquilo tudo, veio o Império Romano, que também acabou, porque vieram os bárbaros e destruíram o Império Romano. Quem acabou com os bárbaros foi a igreja, o cristianismo, que se espalhou por todo lado e civilizou os bárbaros. E assim, isso é para mostrar que tudo aqui passa. Nós duramos pouco. Para a gente pensar na eternidade. São Tomás Moros foi um advogado inglês que foi depois feito ministro do rei. Ele era ministro da corte. O rei era Henrique VIII. Só que o rei resolveu deixar a mulher para pegar a amante, Ana Bolena. Aí foi pedir ao Papa para desmanchar o casamento dele. O Papa disse: eu não posso, porque o casamento foi válido. Ele então criou uma igreja para ele, uma igreja anglicana inglesa, uma igreja anglicana, e pediu o apoio de todos da corte, e até bispos apoiaram, inclusive pediu aos ministros. Um dos ministros era o doutor Tomás Moros, que era primeiro-ministro dele, chanceler da corte. E Tomás Moros disse que não podia concordar, não aceitava. Bom, ele foi preso, condenado à morte, preso na torre do templo. Eu já visitei lá o lugar onde ele foi preso, Tomás Moros. Quando ele estava na prisão, todo mundo pressionando para ele assinar: assina logo esse negócio, o casamento do rei, depois você fica bem. Não, eu não posso ir contra a minha consciência. Aí a mulher dele foi lá e falou com ele: Tomás, assina esse negócio, depois nós vamos para casa, viver bem. Aí o Tomás perguntou à esposa: minha mulher querida, quanto tempo que você acha que eu vou viver ainda, depois que eu assinar esse negócio? Ah, pelo menos uns 20 anos. Você acha que eu vou trocar 20 anos cometendo esse pecado pela eternidade? Quer dizer, eu assino, perco a minha alma, e se eu não assino eu vou para o céu, é melhor eu não assinar. E não assinou.
e morreu decapitado lá na torre do templo. Olha, os santos pensavam na eternidade. Vamos pensar também. Por isso que Nosso Senhor nesse Evangelho fala, ó, daqui a pouco de tempo e não me vereis. E daqui a mais um pouco de tempo e me vereis. Claro que ali tem várias aplicações. Antes da morte de Jesus, depois da morte de Jesus, depois da ascensão. Nós estamos aqui de passagem. Daqui a pouco, nós não estaremos mais aqui. Daqui a 100 anos, nenhum de nós aqui vai estar. É outro povo que vai estar aqui. Nós já estaremos na eternidade. Vamos pedir a Nossa Senhora, como a gente reza todo dia, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, para a gente morra bem e fica na eternidade feliz, junto de Deus, dos santos, Nossa Senhora e principalmente Nosso Senhor. Vamos pedir essa graça. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Ele nos espera no céu, como ele disse, eu vou preparar-vos um lugar. Nós temos um lugar preparado no céu por ele. Ocupemos esse lugar, vivendo bem aqui. Amém. Cantemos a nossa profissão de fé. Credo in Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria,